Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra muito linda que Deus me deu, que eu dei o nome de As Bênçãos da Quarentena. Porque as milhares de pessoas que me seguem, muita gente está perguntando: pastor, quem é que está por detrás disso? É o diabo? É Satanás que está fazendo? Afinal de contas, tem tanta gente morrendo, né? Tanta gente boa, né, perecendo. As nações estão tendo perdas financeiras. Outras pessoas dizem assim: será que é uma teoria da conspiração? Será que realmente a China está por detrás disso? Será que esse é um vírus de laboratório? Será que essa é uma guerra, né? Uma guerra econômica, por hegemonia econômica? Algumas pessoas estão pensando: não, pode ser que seja Deus mesmo que está já fazendo isso para chamar a atenção da sua igreja. Depois de refletir muito sobre isso, eu comecei a me lembrar que nas Escrituras, gente, todas as vezes que Deus queria fazer algo extraordinário, ou muitas vezes que Deus queria fazer algo extraordinário, Ele permitia que o seu povo fosse retirado, né, de circulação. Que o seu povo fosse, de alguma maneira, impedido de ter a sua vida normal. E até mesmo participasse de algum tipo de quarentena. E depois dessa quarentena, Deus acabava trazendo resultados, bênçãos maravilhosas e extraordinárias. Então, por conta disso, eu quero lembrar com vocês e fazer algumas reflexões com vocês em alguns momentos em que Deus tirou o povo de circulação, em que Deus fez quarentena com o seu povo e as bênçãos que vieram como consequência disso. Agora, é importante que vocês entendam aqui que a palavra quarentena não significa 40 dias, tá? Nós estamos usando esta palavra quarentena simplesmente para dizer o seguinte: que Deus tira o povo de circulação, ou até um indivíduo de circulação. Essa quarentena pode ser 1 minuto, pode ser um dia, pode ser 40 anos, não importa. Mas essa quarentena é uma forma de Deus tirar de circulação o seu povo, e depois, como consequência, as bênçãos vêm para o seu povo. Amém? Bom, eu quero começar falando para vocês da quarentena da arca. Vocês se lembram, né? Noé, durante 100 anos, ficou construindo a arca. Deus preparou a arca durante 100 anos. E Deus deu oportunidade para o povo se arrepender, para acreditar. Noé chamava todo mundo e ninguém veio. Quando começou a chover, os animais já estavam na arca e Noé entrou com a sua família. E aquela quarentena, gente, ela serviu para algumas coisas. Primeiro, ela separou o homem do pecado. E eu quero dizer para vocês que nós estamos vivendo num tempo de muito pecado. E esse pecado está afetando muitas vezes o indivíduo, a família, a igreja. E Deus está chamando o povo para uma quarentena também para nos separar desta vida de pecado, né? As baladas, né? As coisas que estão rolando por aí, está tudo parado. Aliás, outro dia eu li uma reportagem que o número de abortos, queridos, caiu vertiginosamente. Que coisa tremenda! O número de doenças sexualmente transmissíveis também caiu tremendamente. Quer dizer, Deus está separando o povo até mesmo para separá-los do pecado, né? A quarentena da arca também guardou Noé do juízo. O juízo foi a morte, a destruição da humanidade, mas Deus preservou Noé e os seus filhos e a sua esposa. Então, é muito importante saber que eu creio que Deus também está nos preservando de coisas que nós não sabemos, mas lá na arca Deus preservou do juízo. Eu creio que esse tempo de quarentena Deus também está preservando o povo de Deus do juízo, amém? A arca também foi um lugar onde Deus forneceu a provisão, porque durante todos os meses que eles estiveram lá fechados, eles tinham um estoque de comida. Então quero profetizar também que na tua vida, na tua casa, na tua família, não faltará alimento e não faltará provisão, amém? Não precisa ter medo, é só confiar no Senhor. A quarentena da arca também forneceu um novo começo, porque quando terminou a chuva, quando o dilúvio acabou, quando as águas desceram,
Noé saiu e ele tinha agora herdado um planeta inteiro. E eu quero então profetizar, meu querido, na tua vida. Você que está me vendo agora, você pode até estar achando que o Brasil vai ter um caos econômico, mas eu quero profetizar na tua vida, você que é servo de Deus, você que confia no Senhor, que Deus haverá de prover uma porta aberta na vida financeira, na vida profissional, em nome de Jesus. As bênçãos dessa quarentena serão semelhantes às bênçãos da quarentena da Arca de Noé. E assim como Noé herdou um mundo, Deus está dizendo que também tem uma herança para todos vocês que nele creem. Amém? A segunda quarentena que eu quero citar para vocês é totalmente diferente. É a quarentena de uma família só, e essa é mais parecida com a gente, né? É a quarentena de Abraão e Sara. Eles estavam dentro da sua tenda no momento mais quente do dia, né? Normalmente vamos dizer assim, os beduínos do deserto, e Abraão, ele era um beduíno, era um homem que vivia, né, de criar os seus animais, carneiro, cabra e daí por diante. Quando chegava no momento mais quente do dia, ele tinha que se recluir na sua tenda. Então naquele momento ele estava lá na tenda e ele viu chegando 3 homens. E ele logo de cara, ele olhou para aqueles homens, ele percebeu que aqueles homens não eram homens normais. Na verdade, 2 deles eram anjos, e um deles era o próprio Senhor Jesus, numa chamada cristofania, numa manifestação de Jesus corporeamente antes da encarnação, né? Isso a gente chama de cristofania. Então eles chegaram lá e começaram uma conversa com Abraão. E no capítulo 18 de Gênesis, versículos 1 e 2, nós lemos: apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis que 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e prostrou em terra. Os versos 10 a 14, a gente continua lendo. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui 1 ano, e Sara, tua mulher, dará luz a um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda, atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres, ou seja, já não menstruava mais, né? Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda à luz, sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Que coisa tremenda, né, irmãos? Era o próprio Senhor Jesus ali, trazendo a promessa do nascimento de Isaac. Então, aquela quarentena, talvez Abraão estivesse pensando: puxa vida, eu podia estar lá cuidando das minhas ovelhas, podia estar lá cortando a lã, eu podia estar lá tirando o piolho, podia estar lá até matando para cortar a carne e trazer para vender ou até para o meu consumo, né? E eu estou aqui nesse calor causticante, né? Mas foi naquele momento que o Senhor aparece para Abraão, o próprio Deus aparece para Abraão, e aquela quarentena deu fim à esterilidade. Então ouça bem o que eu estou dizendo, queridos. Está todo mundo profetizando que o Brasil vai ter um caos, está todo mundo dizendo que milhões de pessoas vão ficar sem emprego, está todo mundo dizendo que em pouco tempo as pessoas vão ficar sem comida, mas eu quero profetizar na vida daquele que crê no Senhor. Onde houver esterilidade, vai haver profusão, abundância. Onde houver um ventre seco, Deus vai abrir a madre para que frutos venham à luz, vidas, crianças,
portas abertas, empregos. Deus vai tirar, vai transformar a esterilidade num tempo de abundância. Eu profetizo isso no Brasil. Podemos passar por um momento difícil? Podemos, mas não é o fim. No final dessa história você vai ver a igreja sendo levantada e os testemunhos sendo contados e as pessoas dizendo: gente, isso é só um milagre, o que aconteceu na minha vida é só um milagre. E eu quero profetizar o milagre de que a esterilidade vai sair e no lugar da esterilidade vai vir a alegria e também a abundância. Porque quando a gente vê na vida de Abraão aquela quarentena, a quarentena daquele calor em que ele estava dentro da sua casa, deu fim à sua esterilidade, deu fim à sua vergonha, a vergonha de Sara, porque naquele tempo uma mulher, a maior finalidade dela era dar à luz, e ela era estéril e já não tinha mais condições, já tinha cessado a sua menstruação, e o milagre veio para ela a ponto de ser algo tão extraordinário que ela deu risada dentro de si, dizendo: meu Deus, será que é possível nesta idade eu dar filhos, dar à luz, e o meu marido já tão velho, e juntos nós temos o prazer, né? Não é lindo isso, gente? O prazer, e o prazer não é simplesmente o prazer da relação sexual, é o prazer de gerar um filho, a quem eles chamaram de Yitzhak, que significa ele rirá, aludindo, dizendo respeito àquilo que Deus havia feito. Então eu quero profetizar na tua vida, meu querido. Você que está me vendo agora, você pode estar preocupado, mas eu profetizo na tua vida, eu profetizo o milagre de Deus que vai acabar com a tua esterilidade, eu profetizo o milagre de Deus que vai acabar com a tua vergonha, eu profetizo o milagre de Deus que vai trazer uma descendência para você, uma herança para você, em nome de Jesus. No final desta quarentena, você vai ver a bênção que virá, e nós como povo seremos levantados ainda mais fortes, porque o nosso Deus é um Deus de milagres. Amém? Quantos creem aí podem dizer glória a Deus? Estou falando aqui também com o povo que está me vendo pela internet. Quanto pode dar um glória a Deus aí, em nome de Jesus? Amém? Deus tem todas as bênçãos para nós. Eu quero que você se lembre de uma coisa, meu querido. No livro de Apocalipse, no capítulo 6, o apóstolo João, ele ouve uma voz e diz assim, porque ele enxerga Deus com a mão direita segurando um pergaminho selado por fora com 7 selos e também por dentro. E ele ouve uma voz dizendo: quem é digno de abrir este livro e de quebrar os seus selos? E houve um silêncio nos céus. Aquele livro, irmãos, é o livro que continha todos os decretos que aconteceriam com a humanidade. E ficou um silêncio, porque tinha que haver alguém digno. E João começa a chorar, porque ele percebe que no céu não tinha ninguém digno. Aí ele ouve uma voz de um ancião dizendo: não chores, porque o leão da tribo de Judá, aquele que venceu, o cordeiro que foi morto, ele é digno de abrir os selos, abrir o livro e quebrar os selos. E aí de repente entra na sala do trono aquele que foi anunciado como leão da tribo de Judá, mas aparece como um cordeiro que tinha sido morto. Certamente Jesus vai entrar com roupas salpicadas de sangue, e ali começa efetivamente a abertura de cada um dos selos. Então deixa eu dizer uma coisa para você: quem tem na sua mão todo o destino da humanidade inteira, dos que creem, dos que não creem, dos que adoram e dos que zombam, dos pequenos e dos grandes, dos pobres, dos ricos, quem tem na sua mão direita o destino da humanidade é o Senhor Jesus. E esse Senhor Jesus, que é o leão da tribo de Judá, que virá para governar o mundo e para julgar o mundo com justiça e juízo, ele é o teu pastor. Ele é o Cordeiro de Deus que morreu por você. Então, meu querido, não pense que a tua vida, que a tua história, não pense que o destino da tua história está
está à mercê de ninguém, ou que você está por sua conta em risco. Não, meu querido, começa a adorar, começa a levantar a mão para o céu e começa a glorificar, porque quando terminar esse tempo, você vai ver os milagres que Deus vai tirar desta quarentena. Em nome de Jesus eu profetizo milagres de abundância, de cura, de fim de esterilidade, de alegria. Eu quero declarar milagres de restauração de família, de marido e mulher. Eu ouvi dizer que está havendo muitos pedidos de divórcio na China, mas eu quero profetizar que no meio do povo de Deus não haverá pedidos de divórcio não. O que haverá é restauração de casamentos, porque homens que muitas vezes não tinham tempo para suas mulheres, pais que não tinham tempo para os seus filhos, estão tendo agora. Então, queridos, levante a mão para o céu, porque o nosso Deus é soberano. Em nome de Jesus eu profetizo isso na tua vida, amém? Quero falar de uma terceira quarentena que também trouxe bênçãos extraordinárias. Essa terceira quarentena foi uma quarentena para uma família, ou para as famílias de Israel. Essa quarentena aconteceu naquela noite em que a Páscoa foi estabelecida no Egito. Vocês se lembram, conhecem a história? Houve um embate entre Moisés e Faraó. Moisés mandava Faraó deixar o povo ir, ele dizia: não vou deixar de jeito nenhum. Aí Deus mandava uma praga, aí Faraó, afinava, pedia para Moisés, pedir para Deus para tirar a praga. Moisés cumpria a parte dele no acordo. Faraó endurecia o coração, não tinha acordo, gente. Depois de 9 pragas, Faraó falou: não deixo ir, esse povo é meu escravo, eles vão continuar aqui. E aí Deus chega para Moisés e fala: Moisés, agora eu vou acabar com a brincadeira. Agora a 10ª praga que eu vou fazer, o Faraó não vai aguentar, ele vai ceder. E ele vai deixar o povo embora. Então o que vocês vão fazer é o seguinte: cada pai de família vai separar um cordeiro de 1 ano perfeito, e ele vai matar esse cordeiro. E todos vocês, naquela noite, vocês vão ficar dentro de casa, comendo o cordeiro, comendo ervas amargas, porque esta noite é a última noite de vocês no Egito como escravos. Mas antes eles tinham que fazer o seguinte, gente: eles tinham que pegar o sangue e passar nos umbrais da porta, porque seria aquele sangue do cordeiro que impediria que o anjo da morte, quando chegasse, entrasse nas casas dos hebreus e matasse os primogênitos. E assim todo pai de família fez. E aquela quarentena foi a quarentena de 1 noite. Vocês já pensaram que coisa, gente? Eles ouvindo os gritos dos egípcios, desesperados, porque os seus filhos estavam morrendo. E eles ali dentro, guardados dentro daquele lar, protegidos pelo sangue do cordeiro, nos umbrais da porta, comendo o cordeiro. Isso fala da apropriação do sacrifício de Jesus. Não basta ele estar nos umbrais da tua casa, ele tem que ser apropriado. E a ordem de Deus é que ele tinha que ser comido por inteiro, que não podia sobrar nada. E assim temos que nos apropriar de tudo que Jesus fez por nós. E queridos, depois daquela quarentena, quando chegou a manhã, Moisés é chamado pelo Faraó, e o Faraó fala: Moisés, eu não quero mais ver você, some daqui, leva o teu povo, vai embora daqui, porque eu não quero mais ver vocês nunca mais. E vocês podem sair daqui levando todo tipo de despojo, levem o que vocês quiserem. E queridos, naquele dia, naquela manhã, o povo de Israel saiu do Egito, levando dinheiros, joias, levando animais, levando tudo que eles queriam. Os próprios egípcios iam dando para eles por causa do temor que eles estavam, e dizendo: vão embora, vocês são uma praga para nós aqui. E eles partiram em direção à liberdade. Então, queridos, aquela quarentena, em primeiro lugar, trouxe a expiação dos pecados. Foi porque os pecados deles foram expiados, é que eles não tiveram seus primogênitos mortos. Eu quero dizer para você que nessa quarentena muita gente está aceitando a Jesus. Eu quero dizer que muita gente está confessando
o sangue de Jesus nas suas vidas. Até mesmo aqueles que já foram salvos estão agradecendo a Deus, estão clamando que o sangue do Cordeiro nos proteja do coronavírus. Amém, irmãos? Então Deus vai também trazer este benefício para nós nesta quarentena, em que, como a nossa família, nós estamos juntos confessando o sangue de Jesus. Mas aquela quarentena da Páscoa também uniu a família em torno do Cordeiro. Eu tenho certeza que Deus está fazendo isso com você, com a sua família. Você que é da Igreja Palavra Viva, junte a sua família, orem juntos, leiam a palavra juntos, louvem a Deus juntos, ouçam a pregação do pastor Lamartine juntos. E você que não é também da Palavra Viva, faça isso com a sua família, porque esta é uma bênção que Deus está nos dando neste período de quarentena. Amém? Então, juntar a família em torno do Cordeiro. Não juntar a família para cada um ficar com o celular fazendo uma coisa diferente. Não, juntar a família em torno do Cordeiro. A quarentena da Páscoa também trouxe a vitória sobre o opressor. Aquele opressor poderosíssimo que durante 400 anos, este sistema, dos egípcios, dos faraós, escravizaram os hebreus. E numa noite, irmãos, numa noite, aquele sistema caiu na vida de uma nação. Então eu quero dizer para vocês, pode profetizar. Não pense vocês, o diabo pode estar até mostrando para todo mundo que, olha, o Brasil vai ser abalado. Eu estou vendo de outro jeito. Eu estou vendo como um tempo em que Deus está chacoalhando a igreja, até mesmo para o que os crentes, aqueles que estão vivendo uma vida mais ou menos, sabe, em cima do muro, uma vida morna, sejam chacoalhados efetivamente, e que o Brasil seja transformado, e que ao final dessa quarentena nós vamos conquistar essa nação para Cristo. Esta é uma das bênçãos da quarentena que nós estamos vivendo. Mais do que isso, a quarentena da Páscoa trouxe libertação. 400 anos de escravidão acabaram num dia. E eu quero profetizar que essa quarentena vai trazer libertação para drogados, vai trazer libertação para os que estão amarrados pelo pecado, vai trazer libertação para as pessoas que estão no engano, crendo na mentira. E o Espírito de Deus, através da palavra que está sendo pregada nos 4 cantos da terra, com todas as lives, com todos os pregadores, vai produzir libertação para todos aqueles que não creem ainda em Jesus e que invocarão o nome do Senhor Jesus e serão salvos. Amém? A quarentena da Páscoa também revelou o Deus Todo-Poderoso, o único Deus verdadeiro. E a quarentena da Páscoa, sobretudo, apontou para o futuro libertador da humanidade, que seria Jesus, o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. Amém? Então, nesta quarentena que nós estamos vivendo, vamos nos apropriar também de todas as bênçãos da quarentena da Páscoa do Egito, porque esses benefícios estão disponíveis para nós ainda hoje. A última quarentena que eu quero compartilhar com vocês aqui, que vai tirar de circulação, não é uma vida, não é uma família, não é gente de uma nação, é gente de todas as nações. E não vai tirar de circulação por um tempo, vai tirar de circulação permanentemente. É o arrebatamento da igreja. Aliás, quando nós fomos arrebatados, a quarentena que nós teremos será de 7 anos, que é o período da grande tribulação. E durante 7 anos nós estaremos lá na presença do Senhor Jesus, nas bodas do Cordeiro, celebrando a alegria, adorando ao Senhor, nos apresentando diante dele com júbilos e com cânticos. Se você ainda não leu Apocalipse capítulos 5 e 6, vai lá, você vai ver a adoração de miríades de milhares de milhares, centenas de milhares de pessoas adorando ao Cordeiro, aquele que foi morto, que é digno. Vocês já imaginaram, irmãos? Que coisa maravilhosa! 7 anos e nunca mais nós voltaremos para essa terra da mesma maneira. 7 anos depois nós iremos com Jesus na segunda vinda, mas agora com o corpo glorificado, para juntamente com Ele governarmos este mundo. E Ele, com cetro de ferro e com justiça e juízo, estabelecerá o milênio sobre a terra. Então, esta é a quarentena que está todo mundo esperando. Aqueles que
têm e que anelam que o Senhor volte, que tem esperança na sua volta. Então, meu querido, aproveite deste tempo de quarentena para buscar a Deus e para receber todos os benefícios de tantas quarentenas que o Senhor usou para separar o seu povo de algo, para chamar a atenção deles e para ter um tempo de comunhão e depois enviá-los de volta para o mundo cheios de bênção, cheios de conquistas. Amém? Eu quero terminar esta palavra dizendo que Deus é soberano, que quando o Senhor determina que algo acontece, isso não significa que Ele não está se importando conosco. Quando Deus chacoalha uma nação, até os crentes que vivem nela são chacoalhados. A diferença é que aqueles que realmente creem neles vão ser protegidos e vão ser preservados. Eu quero dizer que Jesus é o Senhor sobre a terra. Jesus é o Senhor sobre a sua vida. Jesus é o Senhor sobre a sua família. Jesus é o Senhor sobre a sua igreja. Como a gente pode aproveitar esta quarentena? Este é o tempo de adorar ao Senhor, de proclamar ao Senhor, de orar ao Senhor, de ter comunhão em torno do Senhor. Lembrando que Jesus é a arca que nos protege do juízo. Amém? Lembrando também que Jesus é aquele que apareceu para Abraão para findar com a sua esterilidade, para findar com a sua vergonha. Jesus também é o Cordeiro Pascal que morreu e cujo sangue foi aspergido nos umbrais da porta lá no Egito. Lembrando também que Jesus é aquele que vem arrebatar a sua igreja. Então, queridos, a quarentena diz respeito a Jesus. É tempo de glorificar o nome do Senhor. É tempo de dizer aos quatro cantos desse mundo e desta terra que Jesus está voltando. E querido, então, agora, você que está aí nesse momento me ouvindo, você que está aqui me ouvindo, em nome de Jesus, faça essa oração de confissão comigo. Diga assim: Senhor Jesus. Se você ainda não entregou a vida para Jesus, diga assim: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor é o Senhor de toda a terra. Eu creio que o Senhor está cuidando da minha vida. Eu creio que o Senhor, no final desta quarentena, há de me abençoar. Eu creio que o Senhor, no final desta quarentena, há de trazer benefícios que eu ainda nem vi, porque a tua palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que o Senhor tem para aqueles que o amam. Senhor, eu te amo. Se você não é de Jesus, confesse a Jesus agora comigo. Diga: eu te recebo como meu Senhor e como meu Salvador. Perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida. E se você, meu querido, já é de Jesus, se você já fez essa entrega para Ele, dê a mão para a pessoa que está na tua casa e ore com ela dizendo: eu e minha casa louvaremos ao Senhor, serviremos ao Senhor. Eu e minha casa veremos as tuas bênçãos. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos protege como indivíduos, como família, como igreja. Senhor, eu creio em todas as promessas que o Senhor fez para nós através desta pregação. Eu recebo cada uma delas e todas elas em nome de Jesus, para a honra e glória do seu santo nome. Aleluia.